No Selo de hoje a gente vai falar sobre uma solução simples, sustentável e muito inteligente que nasceu dentro da UESC. Um inibidor de corrosão feito a partir da casca da amêndoa de cacau. Aquilo que normalmente é descartado durante a produção do chocolate pode virar um produto capaz de proteger metais e reduzir danos industriais. O cacau já é um velho conhecido nosso, parte da cultura e da economia do sul da Bahia. Mas além das amêndoas usadas no chocolate, existe um subproduto que quase nunca recebe atenção: a casca da amêndoa. Foi observando esse resíduo que as pesquisadoras da UESC enxergaram oportunidades de inovação. Elas queriam saber: será que essa casca pode ser usada para prevenir corrosão em metais? Meu nome é Vera Rosa Capelossi, sou nascida em São Caetano do Sul, estado de São Paulo, sou formada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia Industrial em São Paulo e também tenho doutorado em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo. Quando eu cheguei aqui na UESC, eu descobri, na verdade, que eu não tinha um conhecimento, que a região é muito rica no cacau. E que 80% do fruto do cacau ele é descartado como resíduo, porque só é utilizado as amêndoas do cacau para a produção do chocolate. E mesmo assim, quando se utiliza as amêndoas do cacau, no processo de produção do chocolate, existe uma casca na amêndoa do cacau que é descartada, ela é removida da amêndoa e ela é descartada. E no máximo utilizada como combustível de fornos, ração animal, mas via de regra ela é totalmente descartada, ela não tem utilidade, assim como a casca do fruto do cacau. A pesquisa deu origem a um inibidor de corrosão totalmente natural, produzido em forma de pó. Mas por que isso é importante? A corrosão é um processo que enfraquece metais, causa danos, aumenta o custo de manutenção e impacta diretamente setores industriais. Normalmente, a prevenção é feita com inibidores sintéticos que funcionam bem, mas têm dois problemas: podem ser tóxicos e costumam ser muito caros. Daí a importância de buscar alternativas mais seguras e mais sustentáveis. Olá pessoal, meu nome é Maiara, tenho graduação em Engenharia Química, com mestrado na área de Ciência dos Materiais e linha de pesquisa em Corrosão e Eletroquímica. A corrosão em materiais metálicos ela é um problema muito sério em diferentes ramos, como também na questão da indústria, justamente porque a corrosão ela pode provocar a perda de segurança. Em situações, por exemplo, que a gente tem uma corrosão localizada, ela pode provocar fraturas em diferentes partes, de automóveis, pontes, aviões, entre vários outros, e isso vai desencadear desastres e provocar acidentes graves. Além disso, a outra questão que demonstra a preocupação em minimizar o processo corrosivo e estar sempre acompanhando e provocando a manutenção dos equipamentos é porque a corrosão ela pode provocar problemas que vão desencadear, por exemplo, a poluição ambiental. A casca da amêndoa de cacau é rica em compostos antioxidantes, os famosos polifenóis que ajudam a bloquear reações químicas. Transformada em pó, ela foi testada em diferentes concentrações sobre o aço carbono. O resultado? Um desempenho impressionante, até 97% de eficiência na proteção contra a corrosão em meio ácido. Isso significa menor desgaste, menor perda de material, mais durabilidade e economia para diversos setores. Inicialmente foi testar, ver a viabilidade desse inibidor. Nós já sabemos que ele é amplamente viável. Como eu disse, a inibição, a corrosão dele é em torno de 90% em qualquer um dos meios que foram testados. Agora,
né, nós tentamos ampliar isso a nível tecnológico e aí a gente quer fazer a liberação desse inibidor de forma controlada. E como é que a gente faz a liberação desse inibidor de forma controlada? Adicionando ele ou tentando depositar ele em micro ou nanocápsulas, porque a intenção o princípio, na verdade, para ficar claro, é igual uma cápsula de remédio, onde dentro você tem lá a substância, que é o remédio, e por fora a cápsula. Aí você toma aquela cápsula e no processo seu de digestão, aquela cápsula se rompe e o remédio é liberado para o seu organismo. A gente quer colocar o inibidor dentro de uma cápsula, ele vai para o meio, seja uma água de circulação, seja um tratamento de efluentes, seja num banho galvânico ou até mesmo numa tinta. E aí, com o tempo, seja uma fissura, um dano, um atrito que essa cápsula possa sofrer, ela se rompe e libera esse inibidor para o meio e aí ele vai atuar. A diferença do inibidor a partir da casca da amêndoa de cacau em relação aos tradicionais inibidores utilizados é justamente o fato de que esse inibidor é proveniente de uma fonte renovável, biodegradável e assim é ambientalmente amigável. Como ele é um resíduo, né, já que, por exemplo, no processamento de chocolate, a casca da amêndoa de cacau ela é um resíduo, então a gente tem que esse inibidor é a partir de um produto natural. Em contrapartida, os inibidores sintéticos, muitos deles, apesar de terem boas propriedades anticorrosivas, eles possuem toxicidade. Então, essa toxicidade, ela pode se manifestar através da síntese do composto ou ainda pela aplicação ou descarte desse composto. Isso pode provocar problemas ambientais e também aos seres humanos. O pó é misturado à solução onde o material é submerso. As moléculas do inibidor se agregam à superfície de aço e formam uma camada protetora, que impede a ação corrosiva do ácido. É como se o metal ganhasse um escudo invisível, reduzindo drasticamente o ataque químico. O princípio do inibidor de corrosão, quando ele é adicionado no meio, ele é muito simples. Ele faz uma adsorção física na superfície do material. Ele se adsorve por uma ligação química que tem uma força que não é uma ligação química forte. Então, ao longo do tempo, ela pode se romper e aí ele protege aquele material por esse princípio de adsorção por um determinado tempo. Ele tem um tempo de vida. Por isso que quando ele é utilizado, né, por exemplo, se ele é utilizado em águas de caldeira, águas de circulação, ele pode ser utilizado em banhos galvânicos, né? Ele vai sendo sempre reposto, porque ele tem um tempo de vida. Não só o inibidor o verde, como também o inibidor sintético. Essa invenção é importante porque reúne 3 pontos essenciais. Primeiro, sustentabilidade. Ela aproveita um resíduo que já existe em grande quantidade na cadeia de cacau. Segundo, economia. É uma alternativa mais barata aos inibidores tradicionais usados pela indústria. E terceiro, impacto real. Pode ser aplicado em sistemas como caldeiras, refinarias, equipamentos metálicos e processos que precisam controlar a corrosão. Mas também a gente pode incluir o inibidor de corrosão em banhos de tratamentos de superfície. Por exemplo, o aço galvanizado ele passa por um banho de zinco eletrodepositado. E nós temos feito no laboratório esses banhos de zinco com a adição de inibidores de corrosão. Então a intenção é que a chapa ou a placa de aço galvanizado já saia com o inibidor de corrosão codepositado junto com o zinco, né? E também já temos trabalhos publicados nessa linha que os resultados se mostraram muito eficientes sendo feito dessa forma. Então, o estudo, né, a região proporcionou para nós
através do cacau, que tem um grau de rejeito muito elevado, e a minha filosofia de trabalho em relação aos inibidores verdes é sempre trabalhar com os resíduos, aquilo que é descartado e não é reaproveitado, nunca trabalhar com o que se compete com a indústria farmacêutica, alimentícia ou de cosméticos, porque ele já tem uma finalidade, mas aquilo que é descartado dessas indústrias, que também tem essa potencialidade de propriedades antioxidantes. Então a gente utiliza esse resíduo, a gente tira ele da natureza, torna ele útil e desenvolvemos uma metodologia que eu acredito ser muito simples, qualquer pessoa pode fazer, utilizar, podemos futuramente testar, que é uma perspectiva, né? Isso até mesmo uma outra forma de deposição da que a gente utiliza hoje, até como se utilizar ele diretamente como uma resina, uma tinta, é uma perspectiva de trabalho futuro e dá oportunidade até para os agricultores, o agronegócio desenvolverem algum produto paralelo com o descarte que eles têm. E eu fico muito agradecida a essa oportunidade que está sendo dada de divulgar esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho e mostrar, né, que a gente pode desenvolver ciência com o que a gente tem ao nosso alcance. Se você conhece outras tecnologias patenteadas na UESC que merecem aparecer aqui, deixe sua sugestão. Quem sabe não viram o tema do próximo episódio. Até a próxima!